sábado, igreja, o Senhor Deus, Ele tem promessas para nós. E uma dessas promessas se encontra no livro de Jeremias 33, versículo 3. Ele diz assim para mim e para você: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus tem grandes coisas para fazer por você. E nós iremos agora receber esse convite do Senhor para invocá-lo, clamá-lo. Nós estaremos cantando esse louvor, falar com Deus. Aqueles que querem clamar, invocar e receber grandes coisas, Deus te convida para vir à frente, para orarmos juntos e louvar e exaltar esse Deus Todo-Poderoso. Que Deus possa nos abençoar. Nós temos um grande pedido a fazer pela irmã Dalgisa. Ela é a mamãe da Iracema e do seu irmão Felipe. Ela está com 95 anos e já está há 20 dias no CTI. Eles pedem que Deus faça a vontade dele na vida da nossa irmã Dalgisa. Convido a igreja a se ajoelhar, aqueles que podem, para nós clamarmos. Nosso bondoso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós queremos, ó Deus, nessa manhã, nesse teu santo dia, te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na tua casa para te servir e também para te adorar. Nós temos aqui, ó Pai, famílias, pessoas que precisam da tua ajuda, do seu apoio, da tua presença. Nosso povo, ó Deus, às vezes sofre e nós acreditamos que tu és um Deus provedor, um Deus que ama, um Deus que sara, um Deus que cura, um Deus que liberta. E diante dessas grandes promessas que o Senhor tem para nós, que quando nós clamarmos, o Senhor iria responder e que nós iríamos ver quão grandes coisas o Senhor iria fazer, nós queremos colocar diante de Ti todas as nossas necessidades. O Senhor conhece cada família, o Senhor conhece o que precisa e nós acreditamos na sua provisão. De maneira especial, que o Senhor abençoe a dona Dalgisa, que o Senhor esteja cuidando dela. Nós não sabemos quais são os seus planos para a vida dela, mas a família coloca a vida dela nas tuas mãos. Que o Senhor venha trazer, Pai, a solução para que o teu nome seja honrado e glorificado. Nós queremos te pedir que esse sábado não seja apenas mais um sábado na nossa vida. Talvez nós temos pessoas aqui que já venham à tua igreja
e guardo o teu santo dia há mais de 30, 40 anos, mas que neste sábado, de forma especial, o Senhor venha falar com esta pessoa de forma poderosa, para que todos, ao saírem daqui, tenham a plena certeza de que nós tivemos um encontro com o nosso grande Pai, Deus Todo-Poderoso. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. O mais impressionante que nós temos a possibilidade de refletir todos os dias, e especialmente no sábado, é que o nosso grande Pai, o nosso Deus e o nosso Senhor, Ele está preocupado com cada detalhe das nossas vidas. Ele estava compenetrado quando Ele formou o ser humano e também quando Ele formou cada um de nós. Que nós possamos, que nós tenhamos a consciência de que Deus, Ele é acessível, Ele nos ama e Ele está preparado para sempre nos abençoar. Sabe, Deus nos fez a sua imagem, cada detalhe moldou com suas mãos, fez do barro obra-prima. Divino escultor que soprou em nós a vida. Jamais perecerá, mas vida eterna terá. Pense, se nós fazemos tudo que amamos, então imagine que Deus quer derramar para todos os seus filhos. E para quem pedir enviará o Santo Espírito, pois todo que pede recebe.
agora, ela fala de um Deus que pacientemente espera cada um de nós a voltarmos nossos olhos a Ele, os nossos corações a Ele. Essa semana aconteceu uma coisa comigo que só de lembrar eu fico emocionada. Até comentei com o Wendel, eu ia cantar outra música, mas ontem ao ensaio eu não consegui cantar, porque Deus é muito maravilhoso. E de pensar realmente como Ele se importa com coisas tão mínimas na nossa vida. E Ele só espera o nosso coração, é a única coisa que Ele pede. Então, que nós possamos, cada dia, entregarmos o nosso coração e nossa vida inteiramente nas mãos dEle. Como pode um pintor ser refém de sua própria obra?
Querido Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos adorando em família nesse santo dia. Queremos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração neste momento, através de Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom sábado. Quero cumprimentar você que também nos assiste pela internet. Que Deus possa abençoar o seu sábado também. E hoje em especial eu quero cumprimentar um grupo da igreja que é muito querido para mim, porque é a primeira vez que eu me encontro dentro desse grupo. Feliz Dia dos Pais para os papais da nossa igreja. Ano passado eu já era pai, mas estava dentro da barriga, eu acho que não conta, né? Conta. Mas esse ano ele pode me abraçar. Esse ano ele saiu com a mamãe para procurar alguma coisa para mim. Então a gente tem mais esperança que esse ano o Dia dos Pais é Dia dos Pais mesmo. Estou vendo até a setinha ali, ó, apontando para mim. Então, eu estou feliz porque hoje é meu segundo Dia dos Pais. Eu quero parabenizar você também que tem essa importante função, esse importante papel dentro da sua casa. O título da minha mensagem dessa manhã é O Testemunho do Banco de Piano. Vai ser projetado aqui e eu não sei você, mas piano não costuma testemunhar. Banco de piano piorou. Mas no final dessa história, no final dessa mensagem, eu tenho certeza que você vai entender isso e você vai compreender melhor o que eu quero dizer com isso. E eu quero iniciar a minha mensagem contando para vocês e pedindo para que vocês assistam 1 minuto de uma entrevista que aconteceu no ano de 2013 entre a Marília Gabriela e o pastor Silas Malafaia. Eu não sei se você já assistiu essa entrevista, a entrevista é grande, mas eu selecionei um trecho pequeno que eu queria que introduzisse a minha mensagem nessa manhã. Então eu quero que vocês assistam esse trechinho de 1 minuto e depois a gente vai começar a conversar a respeito desse assunto. Estou de frente hoje com um pastor evangélico dos mais conhecidos e polêmicos do Brasil. Silas Malafaia é carioca de nascimento, mas abraçou uma fé que ultrapassa fronteiras. Malafaia tem o dom da palavra, poder que ele exerce há quase 30 anos em programas de televisão transmitidos aqui, nos Estados Unidos, Europa e África. É líder da igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo e combate abertamente a homossexualidade e o aborto. Silas trouxe esses temas para as últimas campanhas eleitorais, o que lhe rendeu alguns processos e muita publicidade. Recentemente ele foi citado pela revista americana Forbes como um dos pastores mais ricos do Brasil. Agora, Silas, eu quero eu juro, nenhuma capciosidade na pergunta. Quero que você me responda honestamente, e estamos pensando amplo, estamos pensando de sobrevivência e tempos. Eu sei que é uma profissão hoje bem assalariada, esses meninos, você já disse que um pastor ganha de 4 a 22 mil na minha igreja. E aí as igrejas têm se desmembrado e têm surgido novas igrejas. É um bom negócio? Não, como negócio não é bom. Vou te explicar por quê. Não é negócio. Porque as igrejas, Gabi, é o seguinte, tem gente enganada aí pra caramba. Quando alguém me vê, ou quando alguém vê aí R.R. Soares, Valdemiro, Macedo, é igualzinho, tá vendo, o Cristiano Ronaldo no futebol. Existe uma meia dúzia de pastores de alto nível, de salário e tudo. Mas a grande massa de pastores evangélicos no país não ganham mais do que 5 salários. É isso que muita gente está enganado. Existe, como em todo, por exemplo... Mas as igrejas são ricas. Por exemplo, elas têm nem todas, sede em todo o país. Nem todas a as sua igrejas. tem A minha igreja tem 120 igrejas, 70 são alugadas, 50 são próprias, 70 são propriedades alugadas. Eu sou um camarada visionário que quero fazer com que meu pastor desempenhe a sua função com dignidade. Eu não quero que ele fique preocupado com escola de filho, com comida em casa, para ele poder dar atenção àquela ovelha. Então, eu quero dar dignidade ao cara. Mas, Gabi, o que tem de pastor nesse país que ganha 1.000 conto, que ganha R$1.500, vocês não têm ideia. Eu só queria que você pensasse a respeito disso, porque o tema hoje da nossa mensagem é dízimo e oferta. E quando eu assisti pela primeira vez esse trecho dessa entrevista, eu fiquei pensando, puxa, será que existe pastor que ganha tão pouco? A realidade é que existe muito mesmo.
E é estranho você ouvir o que ele fala assim, de Cristiano Ronaldo e tal, né? Mas a realidade é que nós, pastores adventistas, estamos nesse grupão que ele estava falando. E é um desafio falar sobre esse assunto. É um desafio, vendo tanta coisa que acontece em diferentes realidades, você esclarecer, você falar a respeito do tema dízimo e oferta. E a minha pergunta é, dizimar é um assunto menos espiritual do que orar, cantar, ler a Bíblia e testemunhar? Será? Abre a sua Bíblia em Levítico 27:30. Uma vez um pastor fez uma semana de oração e quando ele terminou, sábado ia ter Santa Ceia. Na sexta-feira ele falou sobre dízimo e oferta. A irmã no final foi cumprimentar e falou assim: pastor, a semana toda foi boa, mas hoje o senhor estragou. Falar de dízimo e oferta na sexta-feira, antes da Santa Ceia. A gente estava se preparando espiritualmente para a Santa Ceia. Levítico capítulo 27, verso 30, diz: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. A Bíblia diz que as dízimas da terra são santas ao Senhor. Se o dízimo e a oferta é santo, é um assunto espiritual. É um assunto delicado. Por isso eu não me sinto confortável, eu não gosto muito de falar disso o tempo todo. Por outro lado, existe algumas coisas que me motivam a falar. Apesar de que o modo enganoso, o modo fraudulento, com que muitos pastores tratam esse assunto, eu acredito que existem algumas causas que me motivam a falar sobre esse assunto. Primeiro, já estava predito lá em 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 a 3, que nos últimos dias viriam homens, falsos profetas, falsos pregadores, que enganariam a muitos e fariam comércio da fé. Então, quando eu vejo que existem muitos pastores fazendo isso, ao invés da gente se omitir, a gente precisa proclamar melhor, porque o fim está próximo. Segunda razão que me motiva a falar do assunto, o modo como a nossa igreja lida com esse assunto. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é muito transparente. Eu não sei você, mas às vezes eu vou devolver um dízimo ou colocar uma oferta dentro do envelope e eu coloco centavos. E volta estes centavos no papelzinho escrito exatamente a quantidade que eu coloquei. E se você for lá na associação, você vai ver que tem também centavos. Não é arredondado para mais ou para menos. Muitas vezes a remessa vai com 32 centavos e os 2 centavos estão lá. Porque alguma criancinha jogou 1 centavo dentro e foi. E é 32 centavos. O modo transparente como a nossa igreja trabalha esse assunto me faz falar sobre isso. Terceiro, eu não tenho causa pessoal. Eu não estou aqui mandando recado para ninguém. Eu falo sobre esse assunto de modo geral, biblicamente. E por último, é uma responsabilidade pastoral. Existem alguns textos de Ellen White sobre isso. Eu vou compartilhar com vocês 2 nessa manhã. O primeiro é esse aí, ó. Alguns deixam de educar o povo a cumprir com todo o seu dever. Pregam a parte de nossa fé que não cria oposição, não desagrada os ouvintes, mas não declaram toda a verdade. O povo aprecia a pregação, mas há falta de espiritualidade, porque as exigências do Senhor não são atendidas. Seu povo não lhe dá em dízimos e ofertas o que lhe pertence. Esse roubo a Deus, praticado tanto pelos ricos como pelos pobres, traz trevas à igreja, e o pastor que com elas trabalha não lhes mostra a vontade de Deus claramente revelada, é condenado junto com o povo, por negligenciar o seu dever. Algumas coisas importantes dessa frase. Primeira, esse é um assunto de educação. Educar leva tempo, educar tem que repetir, educar tem que chamar atenção. Aqui não fala só de dízimo, fala de quê? Dízimo e oferta. E aqui fala que o pastor que não quer falar sobre isso, ou não tem coragem de falar sobre isso, é melhor que ele saia. Se ele não fala, ele vai ser condenado junto. Então, até para me livrar, eu vou falar sobre esse assunto nessa manhã. Para livrar minha alma do inferno,
eu vou pregar. Porque se alguém não quiser ouvir, que seja sozinho. Não seja por ignorância. Olha só o que outra citação diz. Se os pastores deixarem de apresentar à igreja a importância de devolver ao Senhor o que lhe pertence, se não cuidarem de que os oficiais que estão sob as suas ordens sejam fiéis, que o dízimo seja trazido, estão em perigo. Estão negligenciando uma questão que envolve uma bênção ou maldição para a igreja. Devem ser afastados de sua responsabilidade e outros homens devem ser experimentados e provados. Está vendo como é sério esse assunto? Como que tanto o Espírito de Profecia quanto a Bíblia fala que esse assunto é santo, esse assunto é espiritual, e é importante que a gente converse a respeito desse tema. Esse assunto então é espiritual, envolve a fidelidade a Deus, reconhecimento da sua soberania, e é óbvio que existem outras coisas quando se fala de fidelidade. Existem fidelidade em outras áreas da vida, no cuidado do tempo, no cuidado dos seus talentos, só que essa é uma das mais fáceis de se medir. Se a pessoa não está conseguindo controlar o dinheiro, vai controlar o tempo. Os talentos, que é uma coisa mais intangível, é muito mais difícil. Em Mateus, Marcos, Lucas, de cada 6 versos, 1 fala sobre dinheiro. Jesus falou bastante de dinheiro. Das 29 parábolas dele, 16 falam de dinheiro. Então Jesus era o homem mais espiritual que a gente conhece. E ele falou de dinheiro o tempo todo. Por isso, eu concluo que existe uma íntima ligação entre a nossa vida espiritual e o nosso modo de administrar os recursos. Não adianta a gente pensar, não, dízimo é um assunto que a gente não deveria tratar no sábado, dízimo é um assunto que a gente não pode falar. A gente não pode falar de dinheiro dentro da igreja. Quando a gente está falando do dinheiro de Deus, a gente pode. Quando a gente está falando do que não é nosso, a gente pode. Porque esse dia é o dia de Deus, e esse recurso é um recurso de quem? De Deus. E é isso que a Bíblia fala em diferentes passagens. Eu não vou abrir por uma questão de tempo, mas existem várias passagens que eu vou projetar. A primeira é Salmo 24, verso 1. E eu queria que vocês lessem comigo algumas dessas passagens, pode ser? Essa aí é uma. E ela fundamenta o dízimo. Por quê? A gente vai devolver o dízimo, porque quem é o dono? É Deus. Diz o que aí? 1, 2, 3 e... Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele. Em outras palavras, Ageu 2,8 diz, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, nós não devemos dizer, é o que diz Deuteronômio 8, não devemos dizer no nosso coração, a minha força, o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes a gente tem que se lembrar do Senhor, porque é Ele quem dá força para a gente adquirir o quê? Riquezas. Nós precisamos ter isso em mente, e o dízimo a cada mês lembra a gente disso. Eu não trabalho porque eu sou bom, eu não estou nesse emprego porque eu sou fera, é porque Deus me deu. Deus me deu força, Deus me deu saúde, Deus me deu esse trabalho. Por isso, quando a gente recebe, a primeira coisa que a gente tem que fazer, segundo Provérbios capítulo 3, verso 9, é o quê? Honrar ao Senhor com os nossos bens, com as primícias de toda a nossa renda. E aí a gente devolve isso, a gente coloca dentro do envelope, para onde que vão esses recursos? A Bíblia também ensina a respeito disso, porque a missão da nossa igreja é uma missão global. Marcos capítulo 16, 15 fala assim, ide por todo o quê? Por todo o mundo. Como é que a gente teria recurso para cumprir a missão? Como a gente espalharia a mensagem por todo o mundo, não só por Niterói? A gente precisa para isso de quê? Recursos. Agora não pense que por isso você paga os pastores. Eu já ouvi alguns irmãos mencionando assim, até para mim, que o meu dízimo paga os seus pastores. Já começou errado porque o dízimo não é seu, é de Deus. Mas você não paga os pastores por 2 motivos. Primeiro porque talvez o seu dízimo não seja suficiente para isso. Digo talvez porque tem gente que recebe mais e às vezes o dízimo dá, né? Mas em grande parte
Não é possível, não é suficiente. Deus é muito justo e 10% é uma coisa que é justa. E segundo, muitos pastores continuariam trabalhando se não tivessem recebendo. Por isso eu acho que é errado você dizer que você paga os pastores. No início da nossa igreja, os pioneiros não eram pagos. No final, quando Jesus estiver perto de voltar, a gente também vai deixar de receber e vai anunciar e vai viver almoçando na casa dos irmãos, amém? Nós sabemos disso quando entramos no ministério. A nossa vida não é aqui. A gente não tem que acumular tesouros aqui. Por isso você não paga aos pastores, você devolve a Deus. Mas a Bíblia disse, em 1 Coríntios 9,14, que os que pregam do Evangelho, eles devem o quê? Viver do Evangelho. Então, aqueles que estão 24 horas por dia à disposição da igreja, devem receber desse recurso para poder viver deste recurso. E eu já falei aqui, mas eu vou enfatizar novamente, que a nossa igreja tem uma estrutura mundial. Porque como a gente quer pregar para todo mundo, a gente é dividido entre igreja local, a associação, que é a nossa é a Rio Fluminense, União, que é a Sudeste Brasileira, ali em Itaipava, Divisão Sul-Americana lá em Brasília, e a Associação Geral lá em Washington. E quando você é fiel a Deus, os seus recursos vão sendo distribuídos para cada um desses lugares, e você ajuda a sua igreja a avançar em todo o mundo. Em outra ocasião eu falei disso, eu vou novamente enfatizar. 10% daquilo que você devolve de dízimo vai lá para Brasília e ajuda a pagar os pastores que cuidam da nossa igreja na divisão sul-americana inteira. Tem um pastor que está indo lá em Machu Picchu. Tem um pastor que está indo nas Ilhas Galápagos apoiar a igreja lá. E o seu dízimo ajuda a manter esse pastor. Aqui na União Sudeste Brasileira também vai 10%. Isso quer dizer que existem algumas regiões aqui da nossa geografia, interior de Minas Gerais, tem cidades que não têm presença adventista, e alguns projetos são voltados para lá, e o pessoal que trabalha na União vai apoiar esses projetos nesse lugar para avançar, para pregar a todo mundo. Aqui, na Novo Tempo, 2,5, ajuda a manter os programas. E se você não é um anjo da esperança, mas você é fiel a Deus nos seus dízimos, você também está ajudando a Novo Tempo a pregar o Evangelho. Nós temos 6,5 que vai para a educação, professores de Bíblia, pastores que aprendem no seminário, os pastores que ensinam, os futuros pastores. 1% vai para a obra da colportagem, e 70%, a maior parte fica onde? Fica aqui na Associação Rio Fluminense para apoiar os pastores que estão diretamente lidando com quem? Conosco, com as nossas igrejas aqui na nossa realidade. Mas alguém pode falar assim, mas eu não confio na associação. Ellen White, há mais de 100 anos, falou assim, apresentai a vossa queixa franca e abertamente no devido espírito e às pessoas competentes, mas não vos retireis da obra de Deus, nem vos demonstreis infiéis porque outros não estejam fazendo o que é direito. É claro, você desconfia, vai lá, apresenta a vossa queixa no devido espírito, não chega lá arrebentando a porta, estão roubando aqui. Chega lá e fala, eu queria conversar, eu acho que vocês estão gastando assim, conversa, para as pessoas competentes, não é para qualquer um, não é para o irmão do lado, não. Vai lá para a pessoa direto e fala. Mas não deixe de ser fiel. O livro Conselho sobre Mordomia, página 81, fala assim, a parte de Deus deve ser separada quando? Em primeiro lugar. A Bíblia já falava isso, buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e as outras coisas. Malaquias capítulo 3, verso 7 fala assim, tornai-vos para mim. Por que tornai-vos para mim? Porque o povo tinha sido escravo, tinha sido levado para a Babilônia. E aí eles começaram a tentar restaurar Jerusalém, e o templo estava jogado às traças, cada um pensou em construir só a sua casa. E aí Deus levantou alguns profetas, dentre eles Malaquias. E Malaquias levantou e falou, gente, a gente precisa construir a casa de Deus. E a mensagem foi, tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. E aí todo mundo, em que havemos de tornar? Ele falou, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. A palavra é forte, roubo é forte.
mas é porque para Deus isso é um assunto sério. E não é só roubo no dízimo, é roubo nos dízimos e o quê? Nas ofertas. Então Deus leva em consideração também a nossa fidelidade nas ofertas. E existe um chamado de Malaquias para o povo de Israel: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso. Esse provar não é de tirar a prova com Deus não, mas é de experimentar. Prove, experimente, se o Senhor não vai abrir as janelas do céu, não vai deixar nada faltar, não vai derramar bênçãos sob medida sobre você. Nós temos na Bíblia vários exemplos, dentre eles Jacó, que um dia erigiu uma coluna na sua casa e falou: certamente eu te darei o quê? O dízimo. Nós temos outras passagens, eu quero que você leia comigo essa de Provérbios. A bênção do Senhor é que o quê? Enriquece, e Ele não faz seguir de dor, nem dor de consciência, amém? Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Uma outra famosa: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o quê? O pão. Então esse é um assunto sério, é um assunto bíblico e nós precisamos obedecer. Agora eu posso pegar o meu dízimo, separei, e decidir para onde eu vou mandar ele? Olha só o que Deus ensinou Ellen White e ela escreveu para a gente. A porção que Deus reservou para si não deve ser desviada para nenhum outro desígnio que não aquele por ele especificado. Ninguém se sinta na liberdade de reter o dízimo para empregá-lo segundo o seu próprio juízo. Não deve servir-se dele numa emergência, nem usá-lo segundo lhe pareça justo, mesmo no que possam considerar como obra do Senhor. Ah, mas isso aqui é a obra do Senhor, é os aventureiros, é os desbravadores, é os jovens. Eu quero apoiar esse ministério e não tem recurso na igreja. Eu vou pegar meu dízimo e vou. A serva do Senhor falou que não, nenhum outro desígnio. Uma vez eu estava pregando esse sermão e eu falei assim: nem se o pastor mandar, e tinha uma irmãzinha muito sincera na frente da igreja, falou assim: aí pode. Nem se o pastor, não vou nem perguntar, nem se o pastor mandar. Porque Deus instruiu que não é para usar para nenhum outro quê? Desígnio. E aí algumas pessoas começam a inventar coisa e falar assim: ah não, eu acho que o justo é você devolver em comida, porque lá antigamente era assim. A Bíblia, na época da Bíblia não tinha moeda e tal, eles devolviam em comida, trazei os mantimentos. Primeiro, isso não está completamente certo, porque existia moeda na época. Você levava comida quando não tinha condição. Mas eu achei interessante uma história uma vez, eu queria mostrar para vocês. É o que acontece na ilha de Guadalcanal. Na ilha de Guadalcanal tem uma igreja nossa. Quer conhecer a igreja? Ela aí, ó. Essa é a igreja adventista da ilha de Guadalcanal. E ali estão os irmãos reunidos. Eles não têm parede, eles só têm um negocinho ali. E tem a tesouraria da igreja. Aí está a tesouraria da igreja, acompanhado do nosso irmão, que é o tesoureiro da igreja. E o que tem de interessante nisso, nessa tesouraria? Não tem caixa. O que tem lá? Espaço para os irmãos colocar os mantimentos. Eles plantam, 10% da colheita eles levam para lá, o tesoureiro guarda ali, e aí quando o pastor chega lá, esse aí é o pastor devidamente engravatado, nos moldes de Guadalcanal, ele pega essa comida, leva para a cidade grande, vende, pega o dinheiro e deposita para a igreja. Então, se há a possibilidade só de devolver com mantimento, devolva com mantimento, mas o certo é que o dízimo tem que ser devolvido como Deus instruiu. Às vezes a nossa tentação é usar para ajudar aqueles que precisam, e o dízimo é separado para um uso que não é o dele. Ele não pode ser considerado fundo para os pobres, deve ser dedicado especialmente o sustento aos que estão levando a mensagem de Deus ao mundo, não deve ser desviado desse propósito. Você pode amar a Asa, você pode amar a Cláudia Márcia, gostar de ajudar ela, mas não use o seu dízimo para que ela possa ajudar aqueles que precisam. E para manter a igreja?
podia dar uma pintura aqui na igreja, podia comprar um ar-condicionado. Meu dízimo compra um ar-condicionado, eu vou doar um ar-condicionado, vou comprar e vou doar para a igreja. Foi me mostrado que é um erro usar o dízimo para atender as despesas ocasionais da igreja. Estás roubando a Deus cada vez que pondes a mão no tesouro a fim de tirar fundos para atender as despesas correntes da igreja. Seu povo precisa lembrar que a casa de culto é propriedade do Senhor, deve ser cuidada, mas o fundo para essa obra não deve ser do dízimo, deve ser do quê? Muito bem, vocês estão quase treinados, só alguns que responderam, né? Deve ser de quem? Não, agora piorou. O dízimo não, é porque a gente vai falar de oferta outro dia, né? Hoje é dízimo, então pronto. Na verdade, o recurso para manter as estruturas de nossa igreja são as ofertas. Mas por que a gente tem tanta dificuldade para trocar um ar-condicionado? Porque a gente é bem fiel no dízimo, mas a gente não é tão fiel na oferta. E para que o dízimo vai ser usado? Para a manutenção dos pastores, aqueles que estão ativos e aqueles que já aposentaram, para os obreiros, para evangelismo, para as despesas operativas do campo. E Provérbios capítulo 11, 24 diz assim: a quem dá liberalmente, mais se lhe acrescenta, mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á o quê? Em pura perda. E eu tenho duas citações que eu gosto de compartilhar quando eu falo a respeito de dízimo. Essa aqui é uma delas. Diz assim: os que reconhecem que dependem de Deus, sentirão dever ser honestos para com seus semelhantes e, sobretudo, para com Deus, de quem todas as bênçãos da vida advêm. A evasão às suas ordens positivas concernentes ao dízimo e às ofertas acha-se registrada nos livros do céu como roubo a Deus. E aí vem a frase: nenhum homem desonesto para com Deus ou seus semelhantes pode realmente prosperar. Se você está sendo desonesto para com Deus e não está prosperando, pode saber que pode ser a causa essa. E a outra citação diz assim: por mais frequentes e fervorosas que sejam as orações feitas, jamais serão aceitas por Deus no lugar do nosso dízimo. A oração não paga nossas dívidas para com o Senhor. Você vai lá na Enel, fala: esse mês não deu, mas eu vou orar por vocês. R$150 foi a conta, eu vou orar 150 vezes por vocês. Amém? O que eles vão falar? Vamos falar: a gente corta a sua luz e obrigado pelas orações. Corta a água também, misericórdia. As nossas contas aqui na terra não são assim. Por que com Deus, que é quem nos dá tudo, a gente tem essa facilidade em querer trocar? Lá: Senhor, eu vou orar, me perdoa demais. Não troca, não dá, ó. Jamais vão ser aceitas no lugar. Por isso a mensagem de hoje é: ser fiel até a morte, e Deus vai te dar a coroa da vida. Eu quero encerrar contando para vocês a história do banco de piano, que até agora não falei nada do banco de piano, né? Mas e aí? E o piano? É uma história pessoal. Eu deixei para o final porque eu queria contar um testemunho para vocês a respeito de fidelidade a Deus. Pastor, tem tentação também? Tem? Tem tentação de não ser fiel? Tem? Alguns estão em dúvida, né? Deixa vocês em dúvida aí. Tem não. No ano de 2014, se eu não me engano, não, 2014 não, foi 2009. Você lembra, Daline, quando foi? Em 2009, mais ou menos, eu decidi dar um presente para a Daline. Foi uma promessa que eu fiz para ela quando a gente estava na faculdade. A mãe dela queria dar um piano para ela velho, que era da casa dela, um pianão grandão de armário. A gente ia mudar toda vez aquele negócio grande, difícil. Eu falei: não precisa aceitar não, eu prometo para você que um dia eu te dou um piano elétrico. Aí ela falou: então tá bom. E no ano de 2009 eu falei: eu vou te dar um piano, eu vou juntar dinheiro. E comecei a juntar, 2007, 2008, ano de 2009, eu imaginei que eu tinha uma quantia suficiente.
Eu comprei um piano para uma igreja, estilo clave nova, que é assim, meio de armário assim, né? Comprei ele para uma igreja e aí fiquei sabendo qual era o valor. Falei assim, bênção, eu acho que eu tenho quase o valor no final do ano. E continuei juntando dinheiro, chegou no final do ano, eu recebi um valor, juntei e falei assim, com esse dinheiro aqui, juntando com as férias, juntando com isso, em fevereiro, quando eu voltar das férias, eu compro o piano para a Daline. Vou fazer uma surpresa para ela. Vou nem contar. E aí juntei aquilo tudo, fui juntando. Chegou dezembro, a gente ia sair de férias. E aí Daline recebeu o salário dela, ficou na nossa conta, e a gente não foi na igreja, não teve como devolver o dízimo. E a gente deixou separadinho. Janeiro, ela recebeu, a gente estava viajando de férias, o dinheiro entrou e ficou separadinho. E aí em fevereiro, quando a gente estava chegando, eu ia lá buscar o dinheiro, tirar para ela poder devolver o dízimo dela. Mas antes eu fui na loja para ver o piano. E quando eu cheguei lá para conhecer o piano, vi quanto é que ele custava um pouquinho a mais do que eu tinha pagado para a igreja. E eu fiquei chateado, falei, puxa vida, eu não vou levar por causa desse valor? Eu acho que dá para apertar. E fui fazendo conta, fiz conta, falei assim, dá para levar o piano. E aí na hora que eu estava fechando com a moça, eu falei assim, aqui, tem um banquinho, o piano, ou só vai o piano? Ela falou assim, não, é só o piano. Eu falei, como é que vocês me vendem um piano sem banquinho? Como é que a pessoa vai tocar? Tem que ter o banquinho. Ela falou assim, não, esse modelo não vem banquinho. Eu falei, qual que você tem aí mais barato que tem? Ah, esse aqui, é um de ferro, aquele que faz um X assim, de R$80. Eu falei assim, não, eu queria um quadradinho de madeira, igual esse que está na foto. Aí ela falou assim, não, esse é 200 e alguma coisa. Aí eu falei, não, mas aí vai ficar difícil, deixa eu ver aqui. Aí fui fazendo as contas, aí falei, tem o dízimo que a gente não devolveu ainda. Mês que vem eu recebo, dou esse dízimo, agora eu só pego isso para comprar, é só uma antecipação. Eu pego o dízimo, compro o banquinho, mês que vem eu devolvo dobrado. Está tudo certo. Falei, mas não é certo, né? Mas é só um empréstimo, Senhor. E aí fiquei cogitando, e a moça, vai levar ou não vai levar o banquinho? Vai levar ou não vai levar? Eu vou levar para casa o piano, vou montar ele, chego lá, Daline, está aqui o piano, falta só o banco, mês que vem a gente compra. Não, eu vou ter que levar. Não, mas não é certo. Eu vou levar não, irmão, me dá só esse piano mesmo. Passei com raiva lá no cartão, dei todo o dinheiro, saquei tudo que tinha, deixei o dízimo lá quietinho. Deixa, levei para casa o piano. Meio chateado, falei, vou montar agora. Daline estava trabalhando na escola, ela ia chegar umas 5 horas. Falei, eu vou deixar ele montadinho para ela poder ver. Abri a caixa, comecei a tirar as peças. Coloquei uma aqui, coloquei outra ali, comecei a montar o parafuso aqui e tal, as instruções. Quando eu estou terminando de montar, no fundo da caixa, adivinha o que tinha? Um banquinho de piano, de madeira quadrado. Não tinha manual de instrução para isso. Em momento nenhum no manual do piano falava, nem na caixa, nem fora da caixa, nem lá dentro, instrução, nada. Deus colocou aquele banquinho ali dentro. Ou fez com que a empresa não informasse. E eu fico imaginando se eu tivesse comprado aquele piano, aquele banquinho, e tivesse levado para casa. Eu ia ter 2 banquinhos de piano quadrado e uma dor de consciência até hoje. Toda vez que eu olhasse aquele banquinho, eu ia lembrar, poxa vida, eu não fui fiel. E hoje, quando eu olho para aquele banco, ele me testemunha. Ele dá um testemunho de que vale a pena ser fiel a Deus. Por isso eu desafio você a 2 coisas. Primeira, honre ao Senhor com seus talentos, com a sua sabedoria, com o seu tempo, com seus recursos. Mas seja fiel também nos dízimos e nas ofertas, sistematicamente, para a manutenção da igreja e para a honra e glória de Deus. Eu quero encerrar essa mensagem de uma maneira diferente hoje. Eu queria que os nossos irmãos nos ajudassem com uma coisa. Nós vamos recolher a oferta agora. É um apelo prático.
você tem a oportunidade de praticar. Se você trouxe a sua oferta, se você trouxe o seu dízimo, eu gostaria de convidar você a praticar agora adorando a Deus. Nós vamos ouvir uma música. A Daline vai cantar uma música que tem como título A Minha Oferta. Essa música é autoral. A Daline que fez essa música, ela escreveu essa música. Enquanto ela estiver cantando essa música, eu gostaria que você fosse também fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Se por acaso você não tem envelope, eu queria pedir, antes da gente começar a cantar essa música, que você levantasse a mão. Nós temos aqui o irmão João Marcos, ele vai disponibilizar esse envelope, o irmão Jairo está ali também. Queria que você levantasse a mão se você gostaria de ter talvez mais um envelope. Nós gostaríamos de conferir se todo mundo tem. Aqui, ó, a irmã Josefa aqui, à frente. E enquanto estiver sendo entregue estes envelopes, enquanto estiver sendo recolhido, queria que você prestasse atenção nessa música, que é uma oração. Sábado que vem ela vai ser cantada novamente. E ela entrega ao Senhor os nossos recursos. Todo meu viver. Meu Senhor, entrego a Ti todo meu viver e o que sou. Sei que tudo vem de Tuas mãos. És Criador e cuida de mim. Não consigo pagar o Teu sacrifício feito por mim lá na cruz, mas em gratidão entrego meu coração e o meu louvor. Minha casa e minha vida eu coloco em Teu altar. Meus talentos e recursos são para Te adorar. O meu tempo vou usar para terminar essa missão, pois quero ser um instrumento em Tuas mãos. Aceita minha oferta em gratidão ao Teu amor, a Tua graça e a Tua bênção em mim. São Teus, ó Pai, os dízimos daquilo que nos dás. Minha casa e minha vida eu coloco em Teu altar. Meus talentos e recursos são para Te adorar. O meu tempo vou usar para terminar essa missão, pois quero ser um instrumento em Tuas mãos. Aceita minha oferta em gratidão ao Teu amor, a Tua graça e a Tua bênção em Vamos orar agradecendo a Deus. Peço aos nossos irmãos para que tragam aqui à frente os dízimos e as ofertas. Vamos nos colocar em pé para essa oração? Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de, como família, devolver ao Senhor aquilo que o Senhor nos tem dado. Muitos de nós passam por aflições, por dificuldades financeiras.
nós pedimos ao Senhor que nos ajude a ser fiel no pouco, para que sobre o muito a gente também seja fiel. Nós pedimos, Senhor, que abençoe a cada um de nós na fidelidade dos dízimos e das ofertas, e que isso redunde em bênçãos para a nossa igreja e também para a nossa vida espiritual. Nós oramos pedindo também que o Senhor cuide das outras áreas de nossa vida que precisam de ajustes. Sabe, o uso do nosso tempo, dos nossos talentos. Que o Senhor continue nos dando sabedoria sobre estes outros assuntos. Eu peço a tua bênção sobre essa igreja, que seja uma igreja cada dia mais fiel ao Senhor. Nós oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. E a você que nos assiste pela internet, está convidado a encontrar uma de nossas igrejas e também ser fiel a Deus. Deus possa abençoar um bom sábado.